Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 9 de setembro de 2021, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quinto amanhã e a gente não tem quase nada. Para ser sincero com vocês, eu separei apenas os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui, sul-americana, tá legal? E rapidinho, passando por hoje à tarde, que eu acabei de ver os jogos. Decepção, hein? Decepção. O La Calera, porra, perdeu pro Santiago Wanderers, que não vencia há 21 partidas, mano. Decidiu vencer logo hoje, fora de casa, contra o terceiro colocado. Enfim, esquece. Por isso que eu não gosto dessas ligas sul-americanas. Chile, isso aí, mano, não dá não. Chile só vai dar mesmo no Colo-Colo. E olha lá. Bom, Espanha bateu os nossos 2 gols que a gente pediu. A Alemanha venceu goleada com facilidade. Saíram os 2 gols, mesmo que ali no último suspiro do jogo da Polônia. Até falei que seria um jogo para 1-1 e foi. Quem decepcionou foi a Bélgica. A Bélgica eu esperava mais porque eu já sabia que a Bélgica ia com time reserva. Porém, na minha cabeça que time reserva vai querer o quê? Porra, vai querer mostrar serviço, irmão. Não adianta. Se você é de uma seleção boa, igual o Brasil, Bélgica, Itália, você já é reserva da seleção. Quando você tem a oportunidade de jogar, eu na minha concepção, o cara vai querer dar o máximo de si para ele continuar sendo convocado. Porque direto, dessas seleções aí, direto, sempre aparece um cara bom que poderia tomar a vaga. A Bélgica acabou batendo a vitória no primeiro tempo, como eu disse, só que ela fez o gol do primeiro tempo e morreu. Só ficou controlando o jogo ali, administrando, sem vontade nenhuma. Acabou me decepcionando também. Fora isso, tudo bom pra nós, apenas 2 heads aí à tarde. Não tem jeito, né? Não tem como ganhar todas. Então bora lá para os jogos de amanhã. O bilhete do canal tá vivo, hein? Vamos torcer aí só os jogos da noite. Primeiro jogo, 7h30 da noite, Paraguai contra a Venezuela. Bom, é o seguinte, o Paraguai, se você olhar, ele tá a 5 jogos sem vencer. Tá numa péssima fase o Paraguai. Só que o Paraguai vai enfrentar a pior seleção de toda a Conmebol, né? Podemos dizer assim, de toda a Conmebol. Venezuela em 8 jogos venceu apenas 1, como o Paraguai. Só que a diferença é que o Paraguai ele empata muito e a Venezuela acaba perdendo. A Venezuela tem uma vitória, um empate, 6 derrotas, um time que em 8 jogos fez apenas 4 gols e tomou 13. Já o Paraguai, ele ganhou 1, perdeu 2 e empatou 5. Detalhe que o Paraguai é o pior mandante da competição. Em 4 jogos ele ainda não venceu nenhum. Tem 3 empates e 1 derrota. E a Venezuela é o pior visitante. 4 jogos, 4 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui no histórico antes de eu comentar a partida. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under. Até porque jogos do Paraguai costumam ser under. O Paraguai é aquele time que toca muita bola, aquele time que gosta de ganhar de 1-0, sabe? No máximo 2-0. É o estilo de jogo do Paraguai desde sempre, praticamente. Vamos lá, as duas equipes vêm sofrendo gols há 4 partidas. O Paraguai está 4 partidas sem vencer. Os últimos 6 jogos do Paraguai em 5, a gente teve menos do que 3 gols, é uma seleção bastante under. Quando eu digo under, é que os jogos costumam ter poucos gols, e quando eu digo que uma seleção é over, é porque os seus jogos costumam ter bastante. Venezuela vem de 3 derrotas consecutivas, 8 jogos sem vitórias, deixa eu selecionar aqui, e dos últimos 6 jogos, em 5, ela foi a primeira equipe a sofrer. A última partida entre elas foi no ano passado, 1-0 Paraguai fora de casa, tá legal? E a outra aqui já é 2017. Vou dar uma olhada aqui na classificação, só para mostrar uma coisa para vocês. Mesmo o Paraguai, ele não tá conseguindo vencer, ele não tá mal, sabe? Ele não tá perdido a situação dele, porque ele tá apenas a 2 pontos da Colômbia, que é a 5ª colocada, e o 5º colocado não consegue a vaga direta, porém vai disputar a repescagem. Então até o 5º colocado tem chance de ir para a Copa do Mundo. Analisando que ele tá a 2 pontos aqui, para mim, esse é o jogo para ele voltar a vencer. Vai pegar a seleção mais fraca. A Venezuela não consegue fazer gols há 4 partidas. Para mim é um jogo do Paraguai poder virar a chave, voltar a vencer e sonhar aí em busca da Copa do Mundo. Até porque o Paraguai é uma seleção que praticamente está em toda a Copa. Acredito até que o Paraguai tem time para ir para conseguir essa vaga direta, tá legal? Mas, pra gente ficar no safe aqui, a gente vai com o Paraguai, empate anula. Para em caso desse jogo ser empate aqui 0-0, 1-1, a gente fica resguardado. Até porque o Paraguai é uma seleção que gosta muito de empatar. Acredito ser muito difícil o Paraguai perder essa partida em casa aqui. Mas, de qualquer forma, vamos com um empatezinho. Jogo, para mim, 1-0 para a seleção mandante.
Próximo jogo aqui também ao mesmo horário, às 7h30 da noite, temos Uruguai enfrentando o Equador. Uruguai que venceu muito bem essa última partida goleada, show da Arrascaeta. Detalhe, hein? A Arrascaeta tá jogando no Uruguai igual tá jogando no Flamengo. Pra mim tinha uma certa rixa pelo fato da Arrascaeta estar no Brasil, porque diversas vezes o técnico não convocava ele, mesmo ele arrebentando, e quando convocava, colocava ele no banco. Agora não, filho. Agora tá chamando, o moleque tá brilhando muito titular, tá comendo a bola, e é isso aí, é isso que a gente gosta de ver, é isso que a gente sempre espera ver da Arrascaeta. Essa vitória foi muito importante para o Uruguai, porque se você olhar aqui, dos últimos 4 jogos, ele não tinha vencido nenhum. Então foi muito bom, ainda mais da forma que ganhou. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Uruguai é o 4º colocado e o Equador é o 3º, que separa eles aqui apenas 1 ponto. Então o Uruguai jogando em casa é o jogo ideal para ele ganhar essa partida e assumir a 3ª colocação, ficar mais perto ali do Brasil e da Argentina, né, o pelotão de elite. Brasil e Argentina também provavelmente vai ganhar, então o Uruguai, é importante que para o Uruguai se manter entre 3º e 4º, né, porque para mim a 1ª e a 2ª colocações já estão definidas. O Uruguai jogando em casa, em 4 jogos, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1, é até razoável, o terceiro ele é até melhor mandante do que a Argentina. O Equador, como visitante, em 3 jogos, ganhou apenas 1, perdeu 2. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, a tendência de jogo houve. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em 5, ambas marcam. O Uruguai, dos últimos 9 jogos, em 8, a gente teve menos do que 3 gols. Tirando esse último jogo aí que foi goleada, todos os outros jogos do Uruguai, porque o Uruguai estava com azar. Eu gosto sempre de lembrar, o Uruguai, cara, ele massacrava o jogo, não conseguia fazer gol. O Uruguai chegou a ficar 5 ou 6 jogos sem conseguir marcar, mesmo com Cavani, com Soares, com Arrascaeta. Tô acreditando que agora desbugou, hein? Vamos lá. A última vez que eles se enfrentaram foi no ano passado e o Equador venceu em casa por 4-2. Bom, vamos lá então para esse jogo aqui. Eu vou ficar de fora do mercado de gols, tá legal? Porque mesmo o confronto direto entre as duas equipes sendo over, o Uruguai, ultimamente, ele tem sido bastante under. Então, eu não vou me basear por esse último jogo aí, que ele meteu 4-2. Eu prefiro ficar de fora, tá legal? Porque pode ser que seja um jogo 1-0 ali, um jogo muito controlado, mas eu vejo com bons olhos o mercado de resultados a favor do Uruguai. Vamos aproveitar que essa cotação tá 1,80 e explorar o Uruguai empate nulo. O Uruguai é uma seleção muito forte quando tá jogando em casa. Acredito que esse último jogo que ele goleou, que também estava jogando em casa, vai dar um gás para ele, vai dar uma motivação. Um jogo muito bom, né? Tua seleção tá mó tempão sem vencer. Aí tu consegue vencer e vencer bem, querendo ou não, dá um gás. Para mim não dá um gás pro over, porém, para buscar essa vitória dá sim. Pra gente também ficar no safe, colocar o empate nulo em caso de empate, a gente ficar resguardado. Também acredito ser muito difícil o Uruguai perder esse jogo aqui em casa pro Equador, no máximo vai empatar, mas eu tô com fé na Celeste. Jogo para mim 2-0. Próximo jogo aqui às 8 horas da noite temos Colômbia contra Chile. Esse jogo aqui é bastante perigoso, tá? Se você olhar a race aqui das duas equipes, as duas equipes estão mal. O Chile não vence há pelo menos 5 partidas e a Colômbia dos últimos 5 venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. O Chile está bem mal nessas eliminatórias. O Chile também que está praticamente toda a Copa do Mundo. Em 8 jogos venceu apenas 1, empatou 4, perdeu 3. A Colômbia, 8 jogos, venceu apenas 2. Né? A grande diferença entre elas é isso aqui. A Colômbia venceu uma a mais que o Chile. Se a gente olhar como mandante, a Colômbia em 3 jogos ganhou 1, empatou 1, perdeu 1. É uma seleção over, a Colômbia. Se a gente olhar aqui em casa, ó, em 3 jogos, fez 5 gols, tomou 5, é média de mais de 3 gols por partida. Já o Chile, em 4 jogos jogando como visitante, não venceu nenhum ainda. Empatou 2 e perdeu 2. Fez 3 gols e sofreu 5. Vamos dar uma olhada aqui. Quando as duas equipes se enfrentam, a tendência desse jogo aqui é ser under. Dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Detalhe interessante que o Chile não perde para a Colômbia há 7 partidas. A Colômbia vem de 3 jogos de invencibilidade, isso aqui agora é a sequência da equipe, né? Não estou falando mais de confronto direto, não. A Colômbia vem sofrendo gols nas últimas 4 partidas. Os últimos 5 jogos da Colômbia, em 4, a gente teve menos do que 3 gols, selecionar aqui de novo. Porém, dos últimos 7, em 6 ambas marcam. Já o Chile vem de 5 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar gols. Dos últimos 9 jogos do Chile, todos os 9, a gente teve menos do que 3 gols. E o último confronto entre as duas equipes acabou sendo 2-2. Foi um confronto over. Só que se a gente olhar os outros aqui, em 2019, 0-0, 0-0 e 0-0.
Vamos lá. Esse jogo aqui, como eu disse, ele é bastante complicado. Rapaziada, ele é muito complicado mesmo de cravar alguma coisa, porque o Chile, ele é bem under, como a gente viu. Pô, dos últimos 9 jogos, todos os 9 a gente teve menos 3 gols. A Colômbia, ultimamente, tem sido under também. Só que, pô, é foda de tentar entrar nesse under aqui, porque a Colômbia, ela tá jogando em casa. Então ela vai jogar em cima do Chile. Não tem jeito, ela vai buscar essa vitória. Não quer dizer que ela vai amassar o jogo, mas ela vai tentar buscar a vitória, tá jogando em casa. E o Chile, ele não pode ficar satisfeito com o empate, porque o Chile tá em oitavo, pô. Se ele ficar tentando garantir 0-0, porque senão ele vai ver as outras seleções aqui aumentarem os pontos e depois vai ficar difícil para ele correr atrás. Pode ser que role até um pouquinho assim de desespero nessa partida, principalmente saindo o gol para um dos lados. Então eu vou ficar de fora desse under, mesmo acreditando que vai ser um jogo aqui para no máximo 3 gols. Eu vou ficar de fora. Se eu fosse explorar alguma coisa aqui para vocês, sendo bem sincero, eu exploraria um Colômbia empate anula, porque eu gosto do futebol da Colômbia jogando em casa. E o Chile, ultimamente, está muito mal. Está numa fase muito ruim, tá... Deixa eu lembrar aqui de novo. Ó, tá 4 jogos sem fazer gols, 5 jogos sem vencer. Então poderia até explorar alguma coisa aqui a favor da Colômbia. Só que, na moral, é perigoso. A gente já viu ali que o Chile não perde para a Colômbia há 7 partidas. Querendo ou não, é um histórico de respeito. Jogo difícil demais, rapaziada. Para ser sincero, eu pulei. Próximo jogo aqui, às 8h30 da noite, Argentina contra a Bolívia. Bolívia até que, ó, dos últimos 5 jogos, a Bolívia só perdeu 1. E foi esse aí que ela perdeu para o Uruguai. Tomou de 4. Vamos dar uma olhada na classificação. A Argentina é o segundo. Não tem jeito, vai ficar em segundo aqui, porque o Brasil vai se classificar em primeiro, mesmo não jogando tanta bola assim, nosso Brasil. Bolívia, 9º colocado, 6 pontos. A Bolívia aqui o empate seria um lucro, mesmo ela estando lá embaixo, né, empatar com a Argentina. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. A Argentina vem sofrendo gols há 3 partidas consecutivas da Bolívia. Porém, dos últimos 7 jogos em 5, ela foi a primeira equipe a marcar. E dos últimos 7 jogos em 5, ela venceu o primeiro tempo. Agora vamos para a sequência. A Argentina vem de 7 vitórias consecutivas, 21 jogos sem perder. Dos últimos 10 jogos em 10, ela foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 9 jogos, em todos os 9, ela venceu o primeiro tempo. E a Bolívia está a 7 jogos sem vencer. Está há 24 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 10 jogos da Bolívia, em 8 ambas marcam. Ó, dos últimos 5 jogos da Bolívia, em todos os 5 ela foi a primeira equipe a sofrer. Elas se enfrentaram na Copa América em junho e foi 4-1 para a Argentina. Tropa, eu não vou ficar enrolando muito não. Esse jogo é o seguinte, é jogo para a Argentina vencer o primeiro tempo. A gente analisando que a Argentina está vencendo todos os seus jogos no primeiro tempo. Vai jogar em casa na Argentina, vai jogar em cima, tem uma seleção muito forte, principalmente o ataque da Argentina é muito forte. É jogo para ela amassar aqui e até golear. Se você quiser ficar aqui no mais de 1,5 gol, analisando que o confronto entre as duas equipes é bem over, ainda mais a Argentina jogando em casa. A Argentina tá brava, mano. A Argentina tá bem demais. Então, porque entrar nessa vitória aqui simples da Argentina não compensa, né? Numa odd a 1.08, então quiser ficar no margem 1,5 gol aqui, show de bola. Eu vou tentar explorar uma oddzinha maior na vitória do primeiro tempo. Só lembrando que vitória no primeiro tempo é para quem é ousado, porque a gente tem pouco tempo para conseguir esse green. Jogo para mim, 3-0 para a Argentina. E para a gente fechar o nosso dia às 9h30 da noite, temos o jogo do nosso Brasil Zil enfrentando o Peru. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito. Isso ajuda muito o YouTube a impulsionar o nosso canal, impulsionar esse vídeo aqui. Eu conto muito com a ajuda de vocês para que esse canal possa continuar crescendo, tá legal? Não custa nada, dá um likezinho aí, um comentário, nem que seja um emoji, já tá fortalecendo muito. Vamos lá, Brasil. O Brasil é a melhor seleção aqui das eliminatórias em questão de números, né? O Tite tira a onda, não em questão de futebol. O Brasil, 7 jogos, 7 vitórias, fez 17 gols, sofreu apenas 2, 21 pontos. O Brasil provavelmente vai ser o primeiro colocado aqui. Peru está em 7º colocado, em 8 jogos, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 4. Fez 8 gols e sofreu 15, sofre bastante gols. Peru aqui não tem jeito, ele vai acabar brigando pela uma vaga na repescagem, igual praticamente toda eliminatória acontece isso. Vamos lá. Quando as duas equipes se enfrentam, o Brasil tem um bom retrospecto, vem de 3 vitórias consecutivas contra o Peru. Porém, ultimamente o Brasil tem sido muito under, até porque é seleção do Tite, né? Seleção que gosta de fazer um gol, segurar 1-0 ali e fazer a gente sofrer até o final do jogo. Brasil, dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve menos do que 3 gols.
A última partida entre elas foi 1-0 pela Copa América e teve um 4-0 também na fase de grupos. Só que lembrando que o Brasil não jogou nada em nenhum dos dois jogos, tá? Principalmente esse jogo aqui de 4-0 é um placar mentiroso se você só olhar aqui o resultado. Se você viu o jogo, o Brasil, sofreu muita ameaça no primeiro tempo. Poderia, na verdade, deveria ter começado perdendo. Mas enfim, vamos lá. É jogo pro Brasil vencer, tá legal? Se tiver jogo, né, vai defender da Anvisa se ela vai deixar pra em cima da hora de novo. Ah, não, ela sabia há 3 dias. Enfim, isso é questão de opinião. Vamos lá. Brasil jogando em casa, tem tudo para vencer. Para mim é mais um jogo para a gente sofrer. Até porque o Peru, se você olhar aqui, dos últimos 3 jogos, ele venceu 2 e empatou 1. O Peru tem jogado bem, tá legal? Uma seleção que tem jogado bem. Não vou falar que tem crescido de novo, porque todo mundo ficou me zoando aí nos comentários. Mas a seleção visitante tem crescido bastante. Não é à toa que a gente está vendo aí o resultado. Porém, mesmo assim, a seleção do Brasil é muito forte. Se ele conseguir colocar o Hulk, vai me deixar muito feliz. Né? Pode botar Hulk, Gabigol e Neymar. Esquece essa de que Gabigol é ponta direita, Neymar é falso atacante. Pelo amor de Deus, X. Pelo amor de Deus. E Gerson titular, por favor. É jogo pra gente vencer, tá legal? Vou ficar só nessa vitória simples. Não concordo com essa odd pelo futebol que o Brasil tem jogado. Mas não tem jeito. O Brasil de Tite, ele vence, tá? Ele joga mal, mas ele vence. Jogo pra mim. Peru. Vence Peru. Bolívia. Equador, ele vence, Chile, ele vence. Agora, pegar uma Argentina ali, um time europeu, acho que vai ficar ruim pra gente. Jogo pra mim, 2-0 Brasil. Vou dar uma moralzinha aí pro Brasil, 2-0. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quinta-feira. A gente tem pouquíssimos jogos, então tome bastante cuidado. Vá apenas o que você sente confiança. E, se possível, tente fazer entradas ao vivo, principalmente nessas seleções aqui, que são jogos um pouquinho mais parelhos. Tá legal? Não esqueça de fazer gestão de banca e, se Deus quiser, vamos bater mais um bilhete. Ontem a gente bateu, né? Como eu falei, empate anula sempre salva a gente. Ontem o Corinthians não jogou nada contra o Juventude, nada. Aí o pessoal, superestimaram o Corinthians, não sei o que. Bom, pode ser que o Corinthians tenha sido superestimado, só que o Corinthians estava jogando bem, pô. De repente foi apenas um dia ruim em meio a tantos que existe no futebol. Tá legal? Não esqueça de fazer empate anula. Quando eu falo que é pra fazer empate anula, é empate anula. Tamo junto, muita fé, bora pra cima. Bom, tropa, separei uma tripla amanhã pra gente. Primeiro jogo, coloquei dupla chance a favor do Paraguai. Analisando, o Paraguai vai pegar a Venezuela em casa. Venezuela, pior time sul-americano. Só que, porra, pra gente ficar safe, né? Joga a favor do empate. Segundo jogo que eu separei é a vitória do primeiro tempo da Argentina. Vai enfrentar a Bolívia também em casa. A Argentina, dos últimos 9 jogos, ganhou todos os 9 no primeiro tempo. E dentre as opções que a gente tem amanhã, mesmo sendo um pouco arriscado, eu acredito ser uma boa oportunidade. E para a gente fechar o nosso bilhete aqui, a nossa tripla, a vitória do Brasil sobre o Peru. O Brasil tá jogando em casa, pô, não tem nem muito o que falar não. Favoritaço para vencer, tá legal? Mesmo com um pouquinho de sofrimento aí, acredito que a gente deva vencer. Essa tripla deu um total aqui de odd de 1.98. É sempre o nosso ideal colocar 2, né? Ou próximo ali de 2. E é isso. Espero que a gente tenha um dia muito abençoado amanhã. Tamo junto, pra cima!